Existe um princípio fundamental de segurança nacional que todo país sério entende, mas poucos admitem publicamente. Você não pode permitir que uma potência estrangeira controle sua infraestrutura crítica e ainda se considerar soberano. Você não pode entregar o maior porto da América Latina, o coração pulsante do comércio exterior brasileiro, responsável por quase 30% de tudo que o Brasil importa e exporta, para uma empresa chinesa e fingir que isso não tem implicações geopolíticas profundas. E você certamente não pode fazer isso enquanto afirma defender os interesses nacionais. Mas é exatamente isso que o Brasil fez. Em janeiro de 2026, a China Merchants Port Holdings completou a aquisição de participação controladora nos principais terminais do Porto de Santos. Não foi o primeiro investimento chinês em infraestrutura portuária brasileira, nem será o último, mas foi o mais significativo, porque Santos não é apenas mais um porto. É o porto. É a artéria principal através da qual a economia brasileira respira. E agora está for Pequim. A narrativa oficial, repetida pelo governo brasileiro, por empresários, por analistas econômicos pagos para dizer o que investidores querem ouvir, é que isso é apenas negócio, investimento estrangeiro, modernização de infraestrutura, eficiência. A China traz capital, tecnologia, know-how. O Brasil ganha portos melhores, mais eficientes, mais competitivos. Todo mundo é a história que nos contam, e é fundamentalmente desonesta. Porque quando a China investe em infraestrutura crítica, especialmente infraestrutura portuária, não está apenas fazendo negócio, está fazendo geopolítica, está construindo dependência, está criando alavancagem, está posicionando peças em um tabuleiro global, onde o controle de choke points, de pontos estratégicos de comércio e logística, confere poder que vai muito além de lucros corporativos. Para entender o que realmente está acontecendo, você precisa olhar além do Porto de Santos. Precisa ver o padrão global. A Belt and Road Initiative, a nova Rota da Seda, o projeto de infraestrutura mais ambicioso da história humana. A China investiu trilhões de dólares em portos, ferrovias, rodovias, aeroportos em mais de 150 países. E em dezenas desses países, o que começou como investimento em infraestrutura terminou em dependência estratégica. Paquistão, Sri Lanka, Djibouti, Grécia, todos receberam investimentos chineses massivos em portos, e todos descobriram tarde demais que quando você deve muito dinheiro a Pequim, quando sua infraestrutura crítica é operada por empresas chinesas, quando seu comércio exterior depende de terminais controlados pela China, você não é mais completamente soberano. Suas opções políticas ficam limitadas. Sua capacidade de discordar de Pequim diminui. Você se torna, em termos práticos se não formais, Estado-cliente. O caso do Sri Lanka é particularmente instrutivo. O país tomou empréstimos chineses para construir o porto de Hambantota. Quando não conseguiu pagar, foi forçado a ceder o porto para a China em arrendamento de 99 anos. Efetivamente perdeu soberania sobre uma peça estratégica de seu território. E não foi acidente. Foi estratégia deliberada chinesa, conhecida como diplomacia da armadilha da dívida. O Brasil não está nesse ponto, ainda. Mas os paralelos são preocupantes. A presença chinesa em Santos não veio através de empréstimo, veio através de aquisição. A China Merchants Port Holdings comprou, com dinheiro, participações controladoras. Isso é diferente da armadilha da dívida, mas o resultado final em termos de controle estratégico é similar. Agora vamos aos números concretos. O Porto de Santos movimentou em 2025 aproximadamente 160 milhões de toneladas de carga. Isso representa 28% de todo o comércio exterior brasileiro. Em valores, foram quase 170 bilhões de dólares em mercadorias passando por Santos: soja, açúcar, café, minério de ferro na exportação, fertilizantes, combustíveis, manufaturas na importação. Santos é particularmente crítico para o agronegócio brasileiro. Aproximadamente 60% da soja brasileira exportada passa por Santos. O Brasil é o maior exportador mundial de soja, com cerca de 90 milhões de toneladas exportadas anualmente. Isso significa que algo em torno de 54 milhões de toneladas de soja brasileira passa por terminais agora controlados por empresas chinesas em Santos. E aqui está onde isso fica geopoliticamente significativo. A China é o maior comprador de soja brasileira. Cerca de 70% da soja que o Brasil exporta vai para a China.
Então temos uma situação onde a China controla não apenas o destino, mas também o ponto de saída. Controla ambas as pontas da cadeia logística. Se Pequim decidir, por razões políticas ou econômicas, criar dificuldades para exportações brasileiras, agora tem ferramentas para fazer isso de formas sutis, mas efetivas. Atrasos em descarregamento, inspeções mais rigorosas, problemas técnicos convenientes. Há dezenas de maneiras de tornar operações portuárias mais lentas, mais caras, mais complicadas, sem formalmente violar contratos ou criar incidente diplomático aberto. E quando você está lidando com commodities agrícolas, com janelas de tempo críticas, quando atrasos de dias podem significar milhões em perdas, esse tipo de alavancagem é poder real. O governo brasileiro nega que isso seja problema. Argumenta que há regulações, que há supervisão governamental, que concessões portuárias no Brasil têm cláusulas de proteção ao interesse nacional. E tecnicamente isso é verdade. No papel, o governo brasileiro retém autoridade regulatória sobre operações portuárias. Na prática, no entanto, essa autoridade é limitada, porque quando operações cotidianas estão nas mãos de empresa estrangeira, quando o expertise técnico está com operadores chineses, quando sistemas de informação e logística são gerenciados por software chinês, o governo brasileiro pode ter autoridade formal, mas não tem controle operacional real. E em crises, quando decisões precisam ser tomadas rapidamente, controle operacional importa mais que autoridade formal. Imaginemos um cenário hipotético, mas não implausível. Tensões aumentam entre ESO e China sobre Taiwan. Washington pressiona aliados a tomar posição, a implementar sanções contra Pequim, a restringir comércio com a China. O Brasil, tentando manter neutralidade, se recusa a aderir a sanções. A China, em resposta, agradece publicamente o apoio brasileiro. Mas nos bastidores, também deixa claro que espera que o Brasil continue não apenas neutro, mas ativo em ajudar a China a contornar sanções ocidentais. E se o Brasil hesitar, se tentar realmente manter equilíbrio, negociar com ambos os lados, de repente começam problemas em Santos. Navios chineses recebem prioridade em atracação, inspeções de carga para a China são aceleradas, mas cargas indo para outros destinos enfrentam atrasos inexplicáveis. Não há ordem formal, não há documento, apenas disfunções operacionais que, curiosamente, afetam apenas exportações para mercados não chineses. Isso não é teoria da conspiração, é análise de risco geopolítico básica, e aconteceu em outros países. Na Grécia, onde a COSCO, empresa estatal chinesa, controla o porto de Piraeus, houve múltiplas instâncias onde o governo grego descobriu que suas opções de política externa estavam limitadas por não querer antagonizar o maior operador de sua infraestrutura portuária mais importante. Mas aqui está o que torna a situação brasileira particularmente problemática. O Brasil não é pequeno país europeu ou nação em desenvolvimento desesperada por qualquer investimento. É a maior economia da América Latina, é um dos maiores produtores agrícolas do mundo. Tem recursos naturais abundantes, tem mercado interno de 215 milhões de pessoas, tem opções, ou deveria ter. Mas décadas de desinvestimento em infraestrutura, de negligência estatal, de corrupção que sangrou recursos públicos, deixaram o Brasil vulnerável. Deixaram o país em posição onde precisa aceitar investimento estrangeiro em infraestrutura crítica, porque simplesmente não tem capacidade ou vontade política de fazer esses investimentos sozinho. O Porto de Santos precisava de modernização há anos. Terminais obsoletos, equipamentos ultrapassados, eficiência operacional abaixo de padrões internacionais. Isso custava ao Brasil bilhões em competitividade perdida. Então, quando a China ofereceu investir, quando chegou com capital abundante e promessa de eficiência, foi difícil recusar. Mas havia alternativas. O Brasil poderia ter buscado investimento privado doméstico, poderia ter estruturado parcerias público-privadas com empresas brasileiras, poderia ter acessado mercados de capital internacionais através de instrumentos que não envolvessem transferir controle operacional para potência estrangeira. Essas alternativas eram mais difíceis, mais demoradas, politicamente mais complexas, mas preservariam soberania. A escolha de ir com a China foi caminho de menor resistência. E essa é precisamente a estratégia chinesa. Não forçar, não coagir abertamente, apenas estar sempre disponível com a oferta mais fácil, mais rápida, menos complicada, e depois, anos ou décadas depois, cobrar o preço político. A relação comercial Brasil-China é profundamente assimétrica.
Em 2025, a China foi destino de aproximadamente 32% das exportações brasileiras. O Brasil, por outro lado, representa menos de 2% das exportações chinesas. O Brasil depende da China muito mais do que a China depende do Brasil. E essa assimetria, combinada com o controle chinês sobre infraestrutura crítica brasileira, cria relação de dependência. E não é apenas Santos. A presença chinesa em infraestrutura brasileira está crescendo sistematicamente. Terminais portuários em outros estados, linhas de transmissão de energia, redes de telecomunicações, mineração. Em cada um desses setores, empresas chinesas estão adquirindo ativos, ganhando controle, criando dependências entrelaçadas que tornam cada vez mais difícil para o Brasil adotar políticas que Pequim desaprova. A resposta do governo brasileiro a essas preocupações tem sido consistentemente inadequada. Oficiais repetem mantras sobre soberania, sobre regulação, sobre capacidade de proteger interesses nacionais, mas não apresentam evidências concretas de que têm estratégias para lidar com cenários de conflito de interesses entre Brasil e China. E aqui está a questão central que o Brasil precisa responder, mas se recusa a enfrentar honestamente. É possível manter independência estratégica enquanto se torna economicamente cada vez mais dependente de uma única potência? É possível ter política externa independente quando seu maior parceiro comercial também controla partes críticas de sua infraestrutura? Outras democracias ocidentais estão fazendo essa pergunta e estão chegando a conclusões que o Brasil deveria prestar atenção. A Austrália bloqueou aquisições chinesas de portos e infraestrutura crítica, mesmo a custo de tensões com seu maior parceiro comercial. A União Europeia está implementando mecanismos de screening de investimentos estrangeiros que limitam aquisições chinesas em setores estratégicos. Estados Unidos tem CFIUS, o Committee on Foreign Investment, que bloqueia rotineiramente tentativas chinesas de adquirir ativos estratégicos americanos. Essas não são políticas perfeitas, podem ser protecionistas demais, podem deixar dinheiro na mesa, mas refletem reconhecimento de que soberania tem preço, que nem todo investimento estrangeiro é bom investimento, que às vezes proteger independência estratégica requer recusar acordos que fazem sentido puramente econômico de curto prazo. O Brasil não desenvolveu frameworks comparáveis, não tem mecanismos robustos de avaliação de segurança nacional em investimentos estrangeiros, não tem cultura institucional de pensar geopoliticamente sobre infraestrutura, trata portos como ativos econômicos a serem maximizados para eficiência e lucro, não como ativos estratégicos a serem protegidos mesmo a algum custo econômico. Essa é falha profunda de pensamento estratégico. E está custando ao Brasil sua margem de manobra geopolítica. Olhando para o futuro, há cenários que deveriam manter planejadores brasileiros acordados à noite. Se a competição exo-China continuar intensificando, se o mundo continuar se dividindo em blocos, o Brasil será forçado a escolher lados de formas que atualmente imagina poder evitar. E quando esse momento chegar, descobrirá que suas escolhas já foram parcialmente feitas por ele. Pela rede de dependências econômicas e controle de infraestrutura que permitiu se desenvolver. A China não é inimiga do Brasil, não há razão para hostilidade, mas também não é amiga desinteressada, é potência com seus próprios interesses, sua própria agenda geopolítica, e trata Brasil como trata todos os outros países, como peça em um jogo maior de competição com o Ocidente, especialmente Estados Unidos. O Brasil precisa decidir que tipo de país quer ser nesse contexto. Quer ser jogador independente, capaz de navegar entre grandes potências mantendo autonomia estratégica? Ou está confortável se tornando Estado cliente de Pequim, trocando independência por investimento? Essas não são perguntas retóricas, são escolhas reais que precisam ser feitas. E cada vez que o Brasil permite mais controle chinês sobre infraestrutura crítica, sem pensar nas implicações estratégicas, está fazendo escolha, por omissão, por negligência, mas escolha mesmo assim. Se esta análise ajudou você a entender o que está realmente em jogo com a presença chinesa no Porto de Santos e em infraestrutura brasileira mais amplamente, se você vê agora que isso é sobre muito mais do que eficiência portuária ou investimento estrangeiro, compartilhe. Porque essa conversa está acontecendo em outros países. Austrália, Índia, países europeus estão debatendo intensamente como equilibrar benefícios econômicos de engajamento com China contra riscos estratégicos de dependência. O Brasil precisa ter esse debate.
Precisa desenvolver pensamento estratégico mais sofisticado sobre infraestrutura crítica e investimento estrangeiro. Precisa criar mecanismos institucionais para avaliar não apenas impacto econômico, mas implicações de segurança nacional de grandes investimentos estrangeiros. E precisa, fundamentalmente, decidir se está disposto a pagar algum preço econômico para preservar a independência estratégica. Porque esse é o trade-off. Sempre foi, sempre será. Segurança tem custo, soberania tem custo, e países que não estão dispostos a pagar esse custo, eventualmente descobrem que não são mais soberanos. O Porto de Santos é símbolo desse dilema. Não é apenas porto, é metáfora para as escolhas que o Brasil está fazendo, muitas vezes sem reconhecer plenamente o que está escolhendo. E as consequências dessas escolhas se desenrolarão nas próximas décadas. Deixe sua opinião. Você acha que o controle chinês de Santos é problema ou está sendo exagerado? Você acredita que o Brasil deveria ter políticas mais restritivas sobre investimento estrangeiro em infraestrutura crítica? E como você acha que o Brasil deveria equilibrar necessidade de investimento com preocupações de segurança nacional? Essas são questões complexas sem respostas fáceis, mas são questões que merecem debate sério, informado, honesto, não narrativas simplistas sobre parceria win-win ou xenofobia disfarçada de nacionalismo. O futuro da soberania brasileira pode muito bem depender de como respondemos essas perguntas. E o relógio está correndo. Obrigado por acompanhar esta análise. Até a próxima discussão sobre o Brasil e seu lugar no mundo.